Até acredito que seja bom escultor, mas eu não sou pintor. Eu tenho certeza que não sou pintor. Então como é que você pode ver? Eu sou um gráfico, é isso que eu sou. O gráfico é o sujeito que acredita no preto e branco e pode botar uma amarelinha aqui, pode botar uma vermelhinha ali, mas cores gráficas. Eu fico experimentando por alegria, não é por necessidade, assim, não, nesse sentido terrível, não. Olá, boa noite. A pesquisa e a divulgação das memórias das artes visuais em Belo Horizonte é um desafio que Rodrigo Vivas tem perseguido em seu trabalho de escrita. Em seu segundo livro sobre o tema, Abstrações em Movimento, Concretismo, Neoconcretismo e Taxismo, ele fala de uma história da arte própria da capital mineira que carece de publicidade. O ponto de partida são obras de grande valor artístico que pertencem a coleções de museus públicos, mas que não estão expostas. Quando a gente vai estudar a história da arte, a gente sempre está pautado numa experiência do Rio de Janeiro e São Paulo. Parece que nada existe fora desse discurso. Então, se a gente pensar historicamente, a gente vai notar a Semana de Arte de 22, Semana de Arte Moderna, em contraposição à Escola Nacional de Belas Artes. Depois, na década de 40, de novo a discussão figurativos e abstratos. Depois, na década de 50, novamente esse debate entre concretistas e neoconcretistas. Será que a gente teria uma escola específica nossa? Por exemplo, a geração Guignard. Por que a geração Guignard não pode ser inserida na discussão da história da arte nacional sem a gente ter que ficar procurando um concretista ou um neoconcretista? Nós podemos construir uma história da arte mineira, não numa reivindicação regional, mas ver as características que aqui nós construímos. Exemplo, por que nós temos que achar aqui um concretista? Por que nós temos que achar aqui um neoconcretista? Nós temos que achar porque, como a gente não tem uma história da arte em Belo Horizonte fundamentada, sempre a gente fica arrumando estratégias de comparação para dar validade. Como que a gente conseguiu reunir durante 50 anos ou mais todo um acervo de artistas que foram considerados importantes e a gente não tem a capacidade de manter uma prática social que é muito importante, que é a prática social de visitar exposições, de conhecer esses artistas, de lidar com essa memória, que é a memória dos artistas e das artes visuais em Belo Horizonte. Imagine que esses acervos foram construídos com dinheiro público, na sua grande maioria. Por exemplo, o Museu de Arte da Pampulha, que foi a minha tese de doutorado, ela sempre teve associada, grande parte, a salões de arte. Então, todo esse acervo que foi reunido, que foi organizado, hoje ele não é disponível. Antes mesmo do Museu de Arte da Pampulha, já em 1920 se discutia a necessidade de criação de uma pinacoteca pública. 40 voltas, 50 voltas, 60 voltas, e parece que é uma discussão do eterno retorno, assim, porque a discussão entrava em discussões muitas vezes menores e que não visam a resolução do problema, né? Se qualquer pessoa quisesse ter acesso hoje aos artistas, qual a impressão que ela teria? A impressão do vazio, porque a falta de acesso, a falta de conhecimento faz com que a gente apague uma memória desses artistas tão significativos. Nós temos coleções magníficas e, principalmente, nós temos vários artistas aqui que construíram uma questão muito pessoal.
a chancela de valor artístico foi dado através do concretismo e neoconcretismo. Mas o que eu percebi, analisando as obras, que o que vigora de fato em várias instituições, em vários períodos, é o que se chamou de ofensiva taxista ou movimento informal. O que significa isso? Para além da discussão de concretistas e neoconcretistas, eu acho que o que de fato vigorou foi o informalismo.